Oi, eu sou o Pedro Marques, esse é o Descomplicando a Produção Animal e hoje nós vamos falar sobre brucelose bovina. A brucelose é uma doença infecto-contagiosa crônica causada por uma bactéria do gênero Brucellas, principalmente o Brucellus abortus, que é nos bovinos, que causa grande prejuízo econômico, principalmente na bovinocultura de leite, causando abortos no terço final da gestação ou nascimento de bezerros fracos. A brucelose bovina é causada por essa bactéria do gênero Brucella, a Brucellas abortus, e ela é classificada como uma zoonose, que pode ser transmitida para o ser humano. Se trata, então, de uma zoonose de relevância mundial, como, por exemplo, os seres humanos podem ser infectados por elas, então a gente classifica ela como uma zoonose de grande importância. Essa bactéria, como a gente já falou, causa, geralmente, o aborto no terço final da gestação do bovino. Além desse sinal clínico simples, que a gente consegue enxergar bastante, ela pode também causar infertilidade nessas fêmeas, cios irregulares e baixa na produção leiteira, e na baixa de produção de carne quando a gente fala de animais de corte. Com isso, a gente acarreta várias percas econômicas para o produtor. Baixando esses tipos de produção dos animais, tanto a leiteira quanto a de carne, o produtor acaba perdendo nessa criação desses animais. A principal forma de transmissão da brucelose é você trazer um animal contaminado para dentro do seu rebanho sadio. A forma mais simples de a gente contaminar os outros animais com a brucelose é por contato direto. O hábito de lamber um animal sadio, lamber um animal contaminado, principalmente o macho, se a fêmea estiver no cio, ele pode se contaminar com essa brucelose, essa Brucellas abortus. Ou quando essa fêmea ocorre o aborto espontâneo no terço final da gestação, esses restos de aborto que a gente não observa rapidamente, os outros animais podem entrar em contato com esses restos de abortos que estão nos pastos, com isso se contaminando com a brucelose. Outra forma é a gente alimentar esses animais com os alimentos contaminados, principalmente com urina de outros animais. Às vezes, por exemplo, vaca leiteira espirra a urina delas em cima da alimentação e os animais acabam comendo aquilo ali e se contaminando com a brucelose. A participação dos touros na monta natural na disseminação da brucelose, ela é baixa, relacionado quando o macho vai fazer a monta desses animais, algumas proteções da própria fêmea, do próprio aparelho reprodutor feminino, ela consegue barrar essa entrada dessa bactéria dentro da cérvix do animal, do útero do animal. Já quando se fala de inseminação artificial, esses sêmens contaminados têm uma maior facilidade na hora de contaminar essas fêmeas, porque quando a gente vai fazer a introdução da pipeta pela cérvix do animal, a pipeta já ultrapassa a cérvix e deposita esse sêmen contaminado dentro do útero da fêmea. Então as proteções naturais que essa fêmea possui já não vão ser suficientes para combater essa bactéria. Então a gente consegue disseminar mais pela inseminação artificial do que realmente pela monta natural que normalmente os animais realizam. Os principais sintomas que a gente consegue observar na brucelose são os abortos espontâneos, a partir do 6º mês de gestação, ou as infertilidades, ou a demora nos cios, ou o nascimento de bezerros mais fracos, nascimentos natimortos também, isso pode acontecer nas fêmeas. No macho, quando a gente vê uma coisa chamada orquite, é o que representa o sinal clínico de brucelose. Vou deixar a foto para vocês. Como é realizada a prevenção e o controle da brucelose? Primeira coisa que a gente vai pensar é a vacinação. Segunda coisa que a gente pensa é o teste e isolamento de fêmeas que abortaram essa gestação. Então a gente faz o teste de brucelose nessa animal que fez o aborto, testa o rebanho que estava com ela também, isola esses animais que abortaram e abate esses animais positivos, somente retornando para o rebanho animais que testaram negativos para a brucelose. Quando a gente tem esses abortos, a gente tem que fazer o que com aquele material que foi abortado, aquele material abortivo? A gente tem que enterrar
aquele material para que não forme uma fonte de infecção ou de disseminação dessa bactéria no pasto. Então a gente faz o enterro desse material abortivo. Além de a gente fazer assim, enterrar esse material, a gente tem que pensar que tem que esterilizar o material que foi utilizado para enterrar esse resto de aborto. O que a gente vai fazer? Principalmente passar algum tipo de desinfetante ou creolina no material utilizado para o serviço que a gente estava fazendo. Na vacinação, existem duas vacinas, a RB51 e a B19. Qual é a diferença dessas duas vacinas? A B19 é indicada que você aplique em animais de 3 a 8 meses de idade, fêmeas de 3 a 8 meses de idade. Já a RB51 é indicado que se aplique em fêmeas adultas. Por que essa diferença? A RB51 ela não forma nenhum tipo de anticorpo reagente na hora que a gente vai coletar esse sangue para fazer o exame positivo ou negativo de brucelose. Já a B19 ela tem a interferência no exame, então por isso que a gente faz de 3 a 8 meses a B19 e a partir do adulto, anualmente, a gente faz a RB51 nas fêmeas adultas. Machos não são vacinados. Existe o Programa Nacional de Erradicação de Brucelose e Tuberculose desde 2014 no Brasil. Propriedades que não estejam em dia com a vacinação da brucelose, e entre outras vacinas também, são impedidas de trânsito desses animais para outras propriedades ou outros estados, outras regiões que seja, indiferente de qual finalidade sejam esses animais, se seja para reprodução ou se seja para o abate. Então eles são impedidos se não estiverem corretos no calendário de vacinação anual. Para que a gente consiga fazer uma erradicação, um controle dessa doença, é preciso que a gente envolva toda a cadeia, não somente a parte de vacinação, IAGRO, Ministério da Agricultura. Quem está em contato diariamente com esses animais é que vai enxergar esses sinais clínicos na propriedade. Então, se a gente ver esses sinais clínicos, mais do que depressa a gente tem que testar esses animais para que essa bactéria não se dissemine pelo rebanho, causando um prejuízo ainda maior para o produtor. Então, a gente tem que se conscientizar que a vacinação é necessária para que a gente tenha um rebanho de saúde bem certinho, bem encaixadinho, para que a gente consiga rodar esses animais e fazer tanto a produção leiteira quanto a produção de carne. Indiferente do ramo que você está trabalhando, a conscientização é o melhor caminho e a vacinação também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, siga nós na rede social, tanto eu quanto o CTA, e até a próxima.